Pega aí a sua Bíblia, a sua espada. Você veio armado para o culto, irmãos. Essa é a cena, eu acho que é a fotografia mais linda que a gente pode ter da igreja. É pessoas com a Bíblia nas mãos. Levante essa Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Irmãos, eu fiquei tanto tempo sem chamar a criança por kids que eu esqueci das crianças. Esqueci das crianças, irmãos. Eu acho que foi quase um ano sem ter kids. Eu queria convidar as crianças, por favor, que os pais, por gentileza, direcionem os seus filhos para as classes. Estão tudo organizado ali, de 0 a 12 anos, crianças, os pré-adolescentes da igreja, tudo organizado. O seu filho vai receber ministração da palavra de Deus, irmãos. Aqui em Lagoinha, nós não tiramos o filho do culto para ele não fazer bagunça, não. Amém? Criança é bênção. Criança é bênção, correndo ou não correndo, fazendo bagunça ou não fazendo. O nosso papel aqui não é tirar do culto para você prestar atenção. Nós queremos ministrar palavras de vida no coração de cada uma delas. Por isso é importante que elas tenham lá uma ministração. Nós vamos simplesmente contextualizar para que elas aprendam e aprendam de uma didática própria, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Gênesis, capítulo 2, verso 1. Gênesis capítulo 2, verso 1. Nós vamos falar sobre descansar em Deus. A importância do descanso em Deus. Descansar em Deus. Gênesis 2, verso 1. Quando se encontraram, diga amém. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pai, fale conosco, Senhor. Nós também queremos descansar, mas descansar em Ti. Que a Tua palavra alcance repouso no nosso coração. Assim como o Teu Espírito, Deus, veio sobre Jesus, encontrou lugar de descanso, encontrou repouso, repousou sobre Ele. Vem sobre nós, Senhor. Vem com o poder da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, mais de uma capacidade humana de interpretar texto. Nós queremos mais do que uma capacidade humana de comunicar. Mas nós queremos os céus. Queremos o que nenhum pregador pode fazer. Queremos ministrar a palavra no Espírito e transformar vidas. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o descanso em Deus, o descansar em Deus é algo muito importante. É algo tremendo e nós precisamos dar mais atenção para isso. E isso queima o meu coração para ministrar para você. E essa é uma palavra para depois do culto, uma palavra para você desfrutar depois do culto. Quando nós olhamos para a criação de Deus, o 7º dia, Deus resolve descansar. E a palavra descansar no hebraico também é finalizar e contemplar.
Deus cria o homem no sexto dia. No sétimo dia Deus havia finalizado, então Deus descansa. A pergunta é, se Deus cria o homem no sexto e Deus descansa no sétimo, o que o homem estaria fazendo no sétimo dia? O homem estava descansando também. Deus começa a revelar um propósito. Se você olhar para a Bíblia, eu já preguei isso aqui, mas eu preciso repetir por causa do contexto, ainda que a gente seja um pouco repetitivo, mas é bom que consolide o ensino. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, diz que Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus já havia chamado o seu nome. Essa hora que você fala, amém, Jesus. Deus já havia chamado você, ou seja, você, Adão, foi gerado em Deus antes mesmo da terra existir. Você não consegue perceber isso? E Deus então forma o homem, Deus vai criar o homem, mas antes disso Ele está criando um ambiente para o homem. Perceba que Deus está criando todas as coisas, dizendo, é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Bom para quem? Bom para o homem, bom para Adão. Deus cria o ambiente. Eu preguei isso aqui esses dias. Deus é como se fosse um pai, uma mãe, que eles estão grávidos. Então eles começam a preparar um ambiente. O ultrassom diz é menino, ele já vai lá, pinta o quartinho de azul, coloca o símbolo do cruzeiro. Ele está preparando um ambiente para a chegada daquela criança. Quem está entendendo isso aqui? Então Deus está fazendo isso, Deus está preparando o ambiente. Então Deus gera, o menino nasce. Quando o menino nasce, escute, o próximo dia, Deus falou assim, vamos descansar. Sabe o que é descansar aqui? Contemplação. Fala comigo assim, contemplação. Consegue imaginar Deus e Adão contemplando as coisas de Deus? Põe uma fita na sua Bíblia aí, corre comigo lá para Atos dos Apóstolos. Deus, me ajuda a pregar, Senhor. Atos, capítulo 17, verso 27. Nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus aqui nesse texto. Versículo 24 até o 27 fala da criação do homem, de toda a raça humana. Olha o 26, olha só. De um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Verso 27, para propósito, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe cada um de nós. O propósito eterno de Deus tem mais. Mas no contexto de hoje, o propósito eterno de Deus para a criação do homem, Deus criou o homem para buscar a Ele. Quando você vê texto dizendo assim, Deus criou o homem para a sua glória. Então, se o propósito de Deus era criar o homem para a sua glória, Deus cria o homem no sexto dia. No sétimo, Deus vai simplesmente deixar o homem desfrutar do ambiente pelo qual ele foi criado. Deus cria para glória. Então o homem no sétimo está descansando em Deus, e com Deus ele está contemplando as coisas criadas. Ele está contemplando a glória de Deus por meio da criação de Deus. Eu fico pensando o Adão, mas minha cabeça viaja. Eu fico pensando o Adão, dizendo assim, uau, 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 que magnífico, que lindo, que maravilhoso. Eu fico pensando o Adão fazendo isso. Abra aí o Salmo 19. Salmo 19, coloca para mim aqui, Salmo 19, verso 1. Eu vou ler com os irmãos aqui. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus.
O homem foi criado para quê, gente? Buscar a Deus, buscar a glória de Deus, conhecer a Deus, conhecer a manifestação de Deus. Olha o que Deus está dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. 2, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, tá bom. Na contemplação, no descanso, Adão pôde glorificar o Senhor, pôde perceber quem Deus é. Posta para mim, coloca para posta. Coloca para mim ali, Romanos 1:20. Nós estamos nesse mundo aí. Coloca ali para mim, por favor, irmãos. Coloca ali. Eu não vejo não. Romanos 1:20. Ih, obrigado. Por favor, gente, presta atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A parte do indesculpável é uma outra mensagem. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Ninguém poderá chegar no último dia e falar: Deus, eu fui um ateu, porque ninguém pregou para mim. Porque a criação de Deus, o firmamento e as coisas criadas, o tempo todo está dizendo assim: olha que Deus existe, olha o poder desse Deus, olha a capacidade desse Deus. Mineiro, quando vai no mar, irmãos, a primeira coisa que ele faz, ele coloca o dedo na água e põe na boca para ver se é salgada mesmo. A segunda coisa, ele fica olhando para o mar, que mundaréu de água. A terceira coisa, ele vai levar a conchinha para casa, irmão. Você pode saber, e uma garrafa cheia de areia. Estou brincando. Mas uma vez eu estava vendo um programa de televisão e um apresentador olhou para o mar e ele ficou tão impressionado que ele falou assim: olha Deus aí. E eu estou na minha casa, irmãos, vendo aquele programa, parece que eu queria pular lá e falar: não, cara, o mar não é Deus, mas a grandeza do mar revela um Deus maior ainda. Aleluia. Jó capítulo 38, Deus disse em Jó: aonde você estava quando eu coloquei limite para o mar? Falei: mar, só até aqui, e daqui você não passa. Porque as coisas criadas, a contemplação, o descanso da contemplação nos leva à adoração a Deus. E quando eu penso nisso, irmãos, eu começo a imaginar que tem faltado para nós muito de descanso em contemplação. Descanso em contemplação. Descanso para contemplar as coisas de Deus. Deus falou assim: Adão, não vai fazer nada, filho. Depois você trabalha. Trabalho é bênção. Versículo 15. Deus começa a determinar para Adão trabalho. Mas antes do trabalho, irmãos, vem contemplação, vem descanso. E sabe o que é legal no descanso? Adão descansou antes de trabalhar, e Deus descansou sem cansar. Vocês estão comigo? Porque o descanso bíblico não é alguém que está assim fadigado: ai, eu tenho que parar, senão eu vou morrer. Não é isso que Deus está dizendo no texto. Porque é Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, não cansa, não fadiga, não dorme, não tosqueneja, e parou para descansar e contemplar. Adão não havia trabalhado no Gênesis, lá no paraíso tinha trabalho, mas não tinha cansaço, isso não tinha. E mesmo assim ele descansou.
suor do rosto e esforço excessivo é fruto de pecado. É maldição para o homem pós-pecado. O descanso é obra do propósito eterno de Deus. Descansa em mim, Adão. Descansa em mim. Vem comigo aqui, filhinho. Vem comigo. Vem cá. Vem me conhecer. Vem desfrutar da minha glória. Vem desfrutar da minha presença. Vem desfrutar de comunhão, porque eu criei você para isso. Trabalho, você vai trabalhar depois. Você vai lavrar a terra, sim. Você vai cuidar. Você vai dar nome para os animais, sim. Mas eu te criei para mim. Xarabachei, candarabas. Eu te criei, foi para mim. Vem cá. Vem pro Pai. Vem pro Pai. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, à luz da contemplação divina, nós percebemos que precisamos parar um pouco. Está agitado demais. Está movimentado demais. Está muito louco. Como diziam os jovens, está frenético. Isso aqui em Promissão, tem um jovem falando assim: o bagulho está louco. Está muito agitado. Está muito barulhento. Escute, irmãos. Deus nos criou para Ele. Deixa eu dar uma palavra para você. Vai descansar. Vai descansar. O descanso é tão interessante que tem pessoas. Escuta isso aqui, irmãos, parece estranho. Tem pessoas sem fazer nada e cansadas. Porque você não precisa estar trabalhando muito para estar cansado. Vai descansar. Mas o descanso é em Deus. O descanso é em Deus. Vai contemplar o Senhor. Vai contemplar as maravilhas de Deus. A teologia de Jesus, Sermão do Monte, é: para de ficar ansioso. Porque quando você contempla Deus e quem Deus é, nós lemos o texto, os atributos de Deus, o eterno poder, a sua divindade. Quando você lembra Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. A palavra criou vem do hebraico bara, que é criar a partir do nada. Deus não tem matéria-prima, e Deus declara, e aquilo tem que acontecer. Quando você descansa num Deus com esse poder, você pode descansar de verdade. Você pode deitar no colo dele e falar: Pai, estou aqui, Senhor, estou sossegado. Vai descansar. Agora, irmãos, é um princípio bíblico tão forte, mas tão forte, que o diabo vai lutar exatamente pelo oposto. Abra a sua Bíblia comigo em Êxodo. Nós estamos em Gênesis. Nós vamos para Êxodo, o próximo livro da Bíblia, capítulo 5. Vocês estão comigo, meus irmãos? Vocês estão comigo? Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Gênesis 5. Não, desculpe, Êxodo 5. Irmãos, tudo que eu quero, irmãos, tudo que eu quero essa noite é que Deus toque em você como Ele me tocou lá no meu quarto hoje à tarde. O que eu quero. Vi uma presença de Deus muito forte no meu quarto enquanto eu preparava essa palavra. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Disse: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Quem está dizendo? O Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deus disse: deixa o meu povo ir. Para quê? Para me adorar, para me celebrar, para fazer uma festa para mim. Agora olha o faraó, verso 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornei a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Ele mesmo que vão e ajuntem para si palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Verso 9: agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvido a palavras mentirosas. A palavra de Deus é: deixa o meu povo ir para o deserto fazer uma festa para mim. Libera o meu povo para adoração, para contemplação, para comunhão, para desfrutar de mim. O que o Faraó está dizendo? Exatamente o contrário. Não vão pôr mais serviço. O povo era escravo. E lembra que o Egito é uma tipologia, é um símbolo do mundo, sistema do mundo. O faraó é um símbolo de Satanás. O povo é um símbolo da igreja. Se você pegar o cordeiro da Páscoa, é um símbolo de Jesus, o sangue de Jesus, o cordeiro que foi morto. O mar vermelho, o povo passando ali. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, é um símbolo do batismo. E a terra prometida é um símbolo do céu. Nós temos uma tipologia muito forte na vida de Israel ali no Egito. E enquanto Deus está dizendo assim: libera o meu povo, dá tempo para o meu povo me glorificar, Faraó diz o contrário: não, vamos colocar trabalho neles. A partir de hoje, aumenta a quantidade de tijolos, aumenta o serviço e diminui a palha. Eles vão ter que ir lá no campo buscar e ainda produzir. Sabe o que o Faraó está dizendo? Esse povo quer me adorar, esse povo quer adorar a Deus, porque está com o tempo sobrando. Eu preciso acabar com o tempo desse povo. Esse povo tem tempo, e porque tem tempo está indo adorar. Como que eu acabo a adoração? Eu acabo com o tempo. Satanás, ele não vai vir até você e falar assim: para de adorar a Deus. Ele não vai fazer isso, que você não vai parar nunca. O que é que ele faz? Ele arranca seu tempo. Ele troca as suas prioridades. Nós temos um ativismo tão forte, que a palavra que nós mais usamos é: não tenho tempo. O diabo gosta desse negócio. O diabo gosta. Porque o diabo, o faraó, sabe que se você tiver tempo livre para descansar, você vai descansar no colo do seu pai. Então o diabo, ele não quer você descansando. Ele quer você cansado, distraído, ocupado com muitas coisas, menos com Deus. Vocês estão comigo? Ocupação. Dá trabalho, dá atividade, dá coisa. A gente fala assim, vamos pegar o meu exemplo da cidade que eu fui criado. A gente falava com o irmão na célula. Eu, líder de célula, falava com o irmão assim: irmão, faz um devocional, assim. Aí a pessoa, tipo, olhava para mim aquela cara, tipo assim: devocional, pastor? Mas, pastor, eu acordo às 4 para pegar um ônibus, são 1h30 de ônibus até o centro. Aí eu trabalho até às 18 horas, depois são mais 1h30 para voltar para casa. Aí eu tenho a faculdade, pastor. Aí depois eu tenho o trabalho da faculdade, que o professor mandou eu diminuir o horário de sono para fazer. Aí eu pergunto: qual o
Qual tempo de qualidade você dá para Deus? Aí o que nós vamos fazer? Ao invés de dar tempo para Deus, tempo de qualidade para o Senhor, o que a gente faz? Adapta Deus para o nosso tempo. Ah, pastor, que legal, eu vou fazer uma oração aqui. Poxa, que legal, eu gasto 20 minutos aqui em Lins, é onde eu trabalho, eu vou ir orando. É importante, não é o suficiente. Nós precisamos dar para Deus tempo de qualidade. Deixa eu te falar um negócio. O Adão, ele tinha um paraíso para cuidar, uma terra para lavrar, animais dos mais diversos para colocar nome. Ele colocou direitinho, como diz o Cláudio Duarte, vaca tem cara de vaca, cachorro tem cara de cachorro. Você não olha para um cachorro e fala assim, tem cara de cachorro? O cara acertou, meu. O cara não errou uma. Você olha para um peixe, tem uma cara de peixe. Olha para um passarinho e fala assim, não podia chamar outra coisa, tinha que chamar passarinho, tinha que chamar periquito esse negócio. Ele acertou tudo. Você olha para um cavalo, irmão, não tem cara de cavalo, o cavalo tem cara de cavalo. Esse Cláudio Duarte é uma figura. O Adão trabalhava, ele tinha, mas escuta, Gênesis capítulo 3 informa para nós que Deus todo dia, na viração do dia, tinha momentos tão fortes de intimidade com o tal do Adão. Eu não vim pregar aqui para você parar, chegar em casa e falar assim, pastor, mandou pedir conta do meu emprego, aí sua esposa vem cá com a vassoura me pegar aqui. Eu não vim pregar isso. Chega em casa pro pai agora, ó, pai, eu tenho base bíblica, viu? O pastor falou que eu posso ficar descansando agora. Aí, irmão, seu pai chega com chinelo para mim aqui na igreja. Eu não estou pregando isso, irmãos. Tem as suas atividades. Vai estudar, vai fazer sua faculdade, vai se esforçar. Não estou pregando, por favor, irmãos, põe amor no que eu estou dizendo. Mas escuta uma. Nós precisamos parar de dar para Deus o resto. Nós precisamos parar de dar para Deus a sobra. Nós precisamos parar de dar para Deus, deixar Deus em segundo plano. O meu pastor, o Márcio Valadão, ele sempre diz algo: ou Deus é o primeiro, ele nunca será o segundo. Vai descansar. Vai descansar. Vai contemplar Deus. A gente está tão agitado que a gente não para nem para agradecer mais. A gente quer coisa extraordinária. A gente só consegue perceber se um paralítico andar, se um cego enxergar, se acontecer uma coisa miraculosa, mirabolante. Aí a gente, olha, que legal. Agora Deus está fazendo toda hora, o tempo todo, te abençoando, cuidando. A gente parou de contemplar Deus, irmãos. Alguém chega e conta um testemunho, Deus me curou de câncer. A gente fala, uau, glória a Deus. Mas a gente não contempla mais as pessoas que nunca tiveram câncer, porque Deus sempre cuidou delas. Consegue entender isso, irmãos? Fala comigo assim: contemplação, adoração. Pula mais um livro aqui, vem comigo, Deuteronômio. Lembra que Deus estabeleceu o sábado? Deus estabeleceu o sábado. Não é mais um livro não, irmãos, mais alguns. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio 5, verso de número 12. Nos 10 mandamentos, Deus estipulou o sábado. Isso tem uma coisa que eu gosto muito em Deus, irmãos, é que Deus, ele obriga o que o ser humano tem que fazer. Aliás, irmãos, põe a fitinha aí. Eu estou mestre das fitinhas hoje. Vem antes, só para que não gere confusão. Tem hora que a gente tem que ser mais pedagógico. Vem em Colossenses 1. Eu poderia citar esse texto, mas eu preciso ler com você. Colossenses 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festas, ou de lua, ou de sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então volta lá, agora você pode voltar, porque senão alguém vai sair daqui falando que o pastor agora pregou que a gente tem que guardar o sábado. Eu não estou fazendo isso aqui, irmãos, por favor.
Mas o sábado é uma sombra para a igreja, para esse tempo. Isso cumpriu em nós. Não é porque nós não guardamos mais o sábado, como o judeu fazia, que nós não paramos para descansar. Sabe qual é o problema? É que o ser humano não sabe trabalhar no equilíbrio, ele só vai de extremo a extremo. É por isso que muita coisa Deus tem que obrigar. Quer um exemplo interessante da lei? A lei vem e fala com você assim: você tem que colocar o cinto de segurança, porque se você não colocar o cinto de segurança, eu vou multar você. Aí se não tivesse uma lei dizendo assim que vai multar você, se você não tivesse com o cinto ou com o capacete da sua moto, a pessoa ia falar assim: eu vou andar, mas a questão é, eu estou tentando obrigar você a proteger a sua própria vida. Quem está entendendo isso aqui? Então Deus é muito assim. Deus vem e fala assim: vai guardar o sábado, porque Deus sabe da importância disso. Agora olha o objetivo aqui, verso 14 do capítulo 5 de Deuteronômio. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal algum teu, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15, irmãos, isso aqui mexe com o meu coração. Oh Jesus, oh Deus, vou ler até aqui embaixo pertinho de vocês. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Sabe o que Deus queria? Enquanto você descansa, você contempla. Enquanto você contempla, você se lembra de quem você era e de quem você é. Enquanto você descansa, você lembra: eu era escravo e agora eu sou livre. Eu era cego e agora eu vejo. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós vamos parar um pouco e começar a pensar e meditar no descanso, para que a gente lembre quem a gente era. Há uns anos atrás, irmãos, eu em excesso de tentar fazer as coisas, eu cheguei para um jovem e pregando para ele, aquele jovem dando trabalho, eu pregando para ele dando trabalho, eu pregando para ele, aquele jovem dando trabalho. Aí eu comecei a ficar zangado, irmãos. Pensa no pastor zangado, eu comecei a ficar zangado, aquele jovem, e eu zangado, e eu falava: ele não tem jeito. Aí um dia Deus veio e falou para mim: você era pior do que ele quando não tinha Jesus. Você era pior do que ele quando não converteu. E Deus, eu senti Deus falar comigo: ofereça a graça que você recebeu para Ele, porque se você lembrar de onde eu tirei você, você estava no lugar mais fundo em lama do que esse jovem. A gente tem muita facilidade de esquecer de onde Deus nos arrancou. O salmista disse: foi Ele que me tirou de um lamaçal, um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha. Um hino de louvor ao nosso Deus, um cântico novo nos meus lábios. Irmãos, tem hora que a gente precisa lembrar de onde a gente veio. Tem hora que é importante você lembrar que no mundo você era escravo. Satanás tenta fantasiar muito o mundo, irmão. Satanás é especialista em enganar pessoas. Satanás, irmãos, é especialista. Tem hora que é importante a gente lembrar da onde Deus nos tirou. E no descanso, na contemplação, na meditação, na hora silenciosa, você pode contemplar a Deus
pode ter relacionamento com Deus e ainda por cima lembrar-se do que Deus tem feito na sua vida. Talvez você olhe para você numa contemplação mais honesta. Você olha para mim e fala assim: pastor, eu ainda não sou quem gostaria de ser. Mas como diz Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, você não é quem você gostaria de ser, mas você também não é mais você mesmo. Não sou quem gostaria de ser, mas também não sou mais eu. Você não é mais você mesmo. A obra de Jesus na sua vida fez com você o que ninguém podia fazer. É mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão por obra do Espírito Santo. Deus fez você abandonar pecados que você nunca imaginou que pudesse abandonar. E é importante lembrarmos disso. Contemplação, meditação, obra da cruz. Mas o que o diabo quer? Pessoas ocupadas demais. Eu vivi isso, irmãos. Eu me lembro, meu pastor identificou em mim, e pastores são bons para isso. Identificou em mim qualidades que eu não percebia. Ele falou: Nilson, eu creio que você vai desenvolver na igreja, cara. Só que eu tinha um problema. Eu trabalhava em 2 empregos e fazia bico fim de semana com moto. E o pastor falou assim: Nilson, eu vejo que você tem um potencial, cara. Só que o excesso de... Agora, esse é pessoal. O excesso de trabalho não me permitiria desenvolver na obra de Deus. E eu precisei ter fé o suficiente para falar assim: vou ficar com um só. Vou viver com um só. E eu comecei a servir na igreja. Primeiro a chegar, último a sair. Primeiro a chegar, último a sair. Primeiro a chegar, último a sair. Porque eu tinha tempo. Eu podia falar assim: eu tenho tempo. O dinheiro diminuiu, mas eu tenho tempo. Irmãos, pega essa palavra no seu coração. Pega isso. Começa a discernir se você está se ocupando por necessidade ou por propósito. Tem muita gente, irmãos, está tão atarefado, está tão cheio o tempo delas, que ela não tem tempo para fazer mais nada na vida. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Trabalho é bênção. Posso ouvir um amém por isso? Trabalho é bênção. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nós precisamos ter tempo para Deus. Esporte é muito bom. Nós precisamos deles. As atividades são muito boas. Nós precisamos delas. Os relacionamentos são muito bons. Precisamos deles. Mas olha aqui Lucas. Capítulo de número 14. Olha o que é excesso, a falta de discernimento e o excesso de aplicar o coração na coisa errada, ainda que a coisa seja em si certa. O que tem feito com muitas pessoas. Lucas 14, 16. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou se desculpar. Disse o primeiro:
comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Tem problema algum comprar os bois? Hoje seriam os tratores da época? Não. Tem problema comprar um campo? De forma alguma, glória a Deus por isso. Tem problema casar? De forma nenhuma, foi Deus que estabeleceu o casamento, irmãos. O problema é quando coisas boas, lícitas, permitidas, roubam o nosso coração de Deus. O Rei dos Reis chamando pessoas para a ceia, e as pessoas simplesmente dizendo assim: Senhor, eu não posso ir, porque eu acabei de comprar um campo, eu preciso cuidar do campo. Senhor, eu acabei de casar. Senhor, leva a mal não, eu não tenho tempo. Eu até iria, Senhor, se fosse em outra data, mas agora não posso, agora não dá. Coisas boas. E sabe de uma? Satanás é mestre para trabalhar com a gente com coisas boas. Porque o que é pecado você vai fugir, eu sei que você vai fugir. O que é pecado eu sei que você vai correr. Ou pelo menos eu me esforço muito para acreditar nisso. Que o que vem com aparência de demônio você vai expulsar. O que vem com aparência de pecado você vai correr. Agora, quando a coisa vem maquiada, disfarçada, ou quando ela é propriamente uma coisa boa, aí é um perigo. Porque tem muita gente que depois se compra as 5 juntas de boi, os 5 tratores, e começam a ficar rico, e elas simplesmente abandonam o Senhor, porque Deus não cabe mais na agenda delas. Tem muitas pessoas que estão na igreja procurando relacionamentos, depois dos relacionamentos vem a carência do coração, que deveria se satisfazer em Deus, que criou para isso. Agora ela se acha que está plena no cônjuge, então ela não precisa mais de Deus. Quem está comigo, diga amém. Mas sabe qual é a palavra de Deus para nós? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Ele faz, irmãos? Ele me conduzirá a águas tranquilas, outras versões, águas de descanso. Irmãos, Deus quer que você descanse, Deus tem descanso para nós. Ainda que o sistema de hoje vai nos proporcionar uma vida agitada, você já acorda com 500 WhatsApp para responder. Você já acorda, o despertador não precisa ser mais um despertador, agora é o WhatsApp, já desperta você. John Piper, ele tem uma frase muito interessante, ele disse assim: naquele último dia, o grande dia, o Twitter e o Facebook vão mostrar que a falta de oração nunca foram pela falta de tempo. Deixa eu terminar com uma frase do nosso pastor Márcio: você sempre terá tempo para suas
prioridades. Quando você diz que você não tem tempo, o que você está dizendo é que naquele momento, aquela coisa não é prioridade para você. Eu me lembro de uma vez, uma reunião de pastores. Esses dias eu saí daqui, irmãos, eu dirigi quase 800 quilômetros. Eu não fui passear em Belo Horizonte. Eu não parei um dia lá. Eu comi uma carne cozida de mãe, mas eu não parei um dia lá. Eu fui só para uma reunião pastoral. O pastor lá de Franca estava lá. Conversei muito com ele. Só para comer. E eu não podia falar assim, não vou. Uma vez um pastor falou assim, pastor Márcio, rapaz, fala que você não tem tempo, pastor Márcio. Uma vez alguém falou assim, pastor, eu não posso ir. Ele falou assim, se fosse para ganhar dinheiro, você viria. Fala assim, até alguém distribuindo dinheiro lá em Lins, alguém vai a pé para lá. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi na Coreia do Sul, o maior avivamento do mundo lá. E os pastores acordando cedo para oração. E ele perguntou, vocês acordam cedo para orar porque é a cultura de vocês? O pastor falou para ele assim, não, porque nós entendemos que o mundo inteiro acorda mais cedo para ganhar dinheiro. Nós entendemos que Deus é mais importante para nós do que ganhar dinheiro. Então nós acordamos antes. E se você fizesse o que você faz para ganhar dinheiro por Deus? E se você estudasse para conhecer a Deus o tanto que você estudou para ter a sua profissão? E se um dia você resolvesse ler a Bíblia como você lia livros lá na sua universidade? E se um dia os jovens resolverem estudar a Bíblia como eles se preparam para um concurso público, ou para um vestibular, ou para um Enem hoje? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Em teus braços é o meu descanso. Queria que os ministros de louvor me ajudassem aqui, por favor, junto com a Pâmela ali. Em teus braços é o meu descanso. Eu queria ministrar, fique em pé, por favor. Eu queria que você ministrasse aquela canção, não sei se é o Danilo ou a Pâmela, ou os dois juntos. Fique em pé, por favor. Essa canção falou muito comigo, irmãos. Eu preguei algo parecido aqui pela manhã, mas eu fui para o meu quarto hoje à tarde, eu comecei a ler e contemplar isso. Hoje de manhã eu falei sobre as distrações, algo parecido com o que nós estamos falando aqui. Enquanto eu estava meditando, sentindo algo sobre essa palavra, eu coloquei essa canção que os irmãos vão ministrar aí. E eu senti a glória de Deus, o peso da glória vindo sobre o meu quarto. E meio que um convite de Deus era assim, vem para o descanso do Pai. A gente anda preocupado demais, irmãos, até quando está descansando, está cansado. Trabalha, corre, e quando para, não para. A cabeça não desliga. Deus está chamando você para o deleite da presença, o deleite da glória, o deleite da contemplação, em nome de Jesus. Ore cantando, cante orando. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho.
Aleluia. Marta e Maria, Lucas 10, 38. Marta estava agitada, preocupada com muitas coisas, atarefada. A intenção do coração dela era muito boa, ela queria servir Jesus. Só que Maria, a Bíblia diz que ela quedava-se aos pés de Jesus. Uma trabalhando, querendo servir, fazer as coisas, servir Jesus, e aquela agitação, aquela preocupação. A outra só ouvindo, deitada aos pés de Jesus. Mas a pergunta é: Jesus, tu não te importas que eu fico a servir? Deixa eu parafrasear: enquanto a minha irmã descansa. Porque sempre quando nós vemos alguém descansando, passa uma sensação de vagar. Jesus falou para ela assim: Maria escolheu a boa parte, isso não será tirado. Porque para Jesus é mais importante você descansar nele do que você trabalhar para ele. Pegou essa chave? Para Jesus é melhor você deitar os pés e descansar nele e ouvir dele do que você sair trabalhando para ele. Atos capítulo 4 ou 6, capítulo 6, quando ele institui os diáconos. Os apóstolos instituíram os diáconos porque tinha muita coisa para fazer, e os apóstolos não queriam gastar tempo que seria para a oração e a palavra com os serviços de assistência da igreja. Não estou dizendo que o serviço da assistência não era importante, cuidar das viúvas e os órfãos, entenda bem. Mas os pastores da época disseram assim: se tem alguém que pode fazer o trabalho bem feito, nós vamos ter tempo de descanso para nos dedicar à pregação e à oração. Sabe o que o diabo fez hoje? Encha os pastores de atividade, encha os homens de Deus de atividade, porque eles não terão mais tempo para oração, para o estudo bíblico. Aí chega domingo à noite, serve uma sopa rala, desculpe a expressão, serve uma sopa rala, porque o pastor não tem tempo de orar e nem de buscar Deus. Posso terminar com uma historinha do pastor Hernando Dias Lopes? Eu já contei isso aqui, eu preciso repetir, para você entender uma cultura. Um pastor morava numa casa que tinha uma grade, e passou uma ovelha na porta. O pastor estava lendo a Bíblia. Aí a ovelha olhou e falou assim: é, pastor, descansando? Ele falou: não, trabalhando. Aí passou um tempinho, o pastor acabou de fazer a leitura, ele pegou uma enxada, começou a cuidar do jardim. Aí passou outra ovelha: ô pastor, trabalhando? Ele: não, agora eu estou descansando. Irmãos, os apóstolos descobriram que para conquistar o mundo não era assim, ó. Era assim e assim. Quem está entendendo isso aqui? Nem por força, nem por força, nem por força, nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vai descansar. Ah, pastor, mas meu filho, descansa. Ah, pastor, meu marido, descansa. Vai descansar. Você não pode mudar não, filho, descansa. Ninguém muda ninguém, quem muda é Deus. Descansa, vai dormir. Aos seus amados ele dá enquanto dorme.
Trabalhar é mais fácil do que ter fé para ir dormir e acreditar que Deus está sustentando. Aprende isso. Trabalhar é mais fácil do que ter níveis de fé para ir dormir e acreditar que o que você não pode fazer, Deus faz por você. Vai descansar. Pastor, eu estou com dívida. Vai descansar. Pastor, vai descansar. Pastor, vai descansar. Entenda, não é ausência de trabalho. Estou dizendo isso. Vai descansar. Vai contemplar Deus. Pega um esporte que você gosta de fazer, vai para um mato, vai para uma cachoeira, vai para um monte e para num lugar determinado lá e só fica olhando para a natureza e contemplando Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Eu tenho que parar de pregar, irmãos. Eu tenho que parar de pregar. Sabe aqueles dias que você não quer parar? Tem que parar de pregar. Deixa eu falar com os irmãos. As pessoas às vezes convertem. É só um gancho que as pessoas convertem e elas vêm para o culto. Se o culto passar 20 minutos, elas começam a ficar inquietas. O tempo que ia para o forró, 10 horas está vindo tomar banho. 11 horas está vindo tomar banho, irmão. O tempo que ia para o pagode, irmãos. 11 horas da noite, estava indo tomar banho. Ligava para o colega, cara, vamos para onde? Vamos para o pagode, 11 horas. Aí o mesmo cabra converte. Aí 9h20 ele fala, de pastor que fala, meu Deus do céu. Esse pastor fala. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? O que mudou, irmãos? Muda. E se o cara desviar, ele volta a sair 11 horas e chega às 4 da manhã. E no culto fala assim, vamos para a vigília da oração. Fala, misericórdia, pastor, está queimado em nome de Jesus, eu preciso dormir. É uma brincadeira séria, irmãos. Veio uma palavra no meu coração, pega ela. Lúcifer. O Satanás, ele recebeu muita coisa de Deus. O Lúcifer, muita coisa de Deus. Mas um dia, ele parou de olhar para Deus. Ele começou a olhar para ele. Então ele caiu. Porque se ele tivesse permanecido com os olhos em Deus, em contemplação, mas não, ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para si. Quer uma dica? Tire os olhos de você e coloque eles em Deus. Tira os olhos de você. Olhe para Deus. Contemple o Senhor. A beleza do Senhor. Jeremias 9. Não se glorie ao rico na sua riqueza. Não se glorie ao forte na sua força. Não se glorie ao sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Feche seus olhos, deixa eu fazer a última oração. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto,
na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, eu vou orar sozinho agora. E eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu quero o Senhor. Eu estou cansado, eu estou cansada, sobrecarregado, eu quero o descanso do Senhor. Ou você que está desviado, estava desviado do Evangelho, você se afastou por algum motivo e você quer voltar para as águas tranquilas do Senhor. Eu quero orar por você. E para eu orar por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos alguém? De repente você entrou aqui, você nem é visitante, como hoje não temos visitantes, mas de repente você fala: pastor, eu quero esse lugar de descanso em Deus. Eu quero repousar a minha alma em Cristo, a minha alma cansada. Eu quero orar por você. Temos alguém? Levante por favor uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se estiver em casa, vai aparecer na sua tela o número do nosso telefone. Ligue para nós. De repente aqui todos somos evangélicos, não temos visitantes, mas de repente na sua casa você ouviu essa palavra, ou esse culto chegou até você depois gravado aí no YouTube, ou nas nossas outras plataformas. Nós queremos que você ligue para nós, por favor. Aqui temos alguém, eu quero orar por você. Temos alguém, pastor, estou tomando essa decisão por Jesus. Temos. Glória a Deus, todos já servimos a Deus e todos então podemos descansar. Vai descansar, vai contemplar, vai olhar para Deus, vai buscar a Deus, em nome de Jesus, amém? Ali atrás, quando você estiver saindo ali na Lagoinha Stores, nós teremos ali a nossa agenda da Lagoinha 2021, apenas R$25, passa lá, compra lá. Essa agenda vem também com os alvos para 2021, para você preencher os seus alvos, amém, gente? Vou contar um testemunho para vocês. A gente vai embora agora. Hoje eu estava no carro, saí do culto, vim para casa de carro, com o carro, orando. E eu lembrei, irmãos, eu dei uma risada, porque eu lembrei de algo que eu coloquei que eu coloquei como alvo 2021, não tinha cumprido. Eu dei uma risada, irmãos, eu só ri, assim, sabe aquela risada de Sara, canto de boca? Quando eu chego em casa, meu WhatsApp apita, eu pego o telefone, que eu olho, eu tinha acabado de receber o milagre daquilo que eu tinha pedido. Mas nunca, a primeira experiência que eu tive assim, eu nunca tive tão rápido. Eu ri assim, falei: cara, foi assim, não vai acontecer. Cheguei em casa, WhatsApp, alguém falando assim: ó, isso, eu estava exatamente recebendo aquilo que eu tinha pedido para Deus como alvo. Então deixa eu te inspirar você. Nós vamos receber a agenda lá, você vai comprar a sua agenda. Escuta isso aqui: faça os seus alvos para 2021, ore sobre eles, e você contará testemunhos extraordinários para a glória de Deus, amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a unção do Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe, descansa no Senhor, em nome de Jesus. Eu sou